voz de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vocês que me ouvem de perto e de longe, onde quer que vocês estejam, eu tenho uma alegria imensa de poder compartilhar com vocês sobre um tema muito importante, crucial para a tua existência, para a tua caminhada rumo ao céu. Espero que você seja sincero, fiel e vá comigo até o final desse estudo. O que nós temos para revelar aqui é de real importância e você precisa saber, você precisa conhecer. Seja sincero, seja sincera. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com o Senhor Jesus Cristo quando ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Gente, o tema de hoje é muito importante, é crucial. Muitas dúvidas suas serão tiradas à medida que prosseguirmos. Por isso eu peço a você que você esteja conosco até o final. E você vai realmente se surpreender com tanta coisa maravilhosa do está escrito, do assim diz o Senhor. Ele vai falar ao seu coração neste momento. Essa palavra não vai voltar vazia, mas ela vai encontrar lugar no seu coração, com certeza. Ok? Então vamos em frente. O que diz a palavra aqui, o que nós lemos aqui na palavra, a palavra diz assim. Olha o que diz a palavra. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas, andai por ele, e você vai achar descanso para sua alma. Você vai encontrar tranquilidade, paz e segurança, porque você estará com os pés plantados na plataforma da verdade. Queridos, voltemos às origens. Voltemos às origens. Tem um pensamento muito abalizado, muito importante da serva do Senhor, que diz assim, abre aspas, diz: antigos marcos. Olha o que ela diz. O que diz essa citação importante. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles como uma aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. História da Redenção 385. Queridos, isso é muito importante, essa declaração. Quando nós posicionarmos pela verdade, tal como ela é, e nós não abrimos mão de nenhuma vírgula desta verdade. Está em nós essa decisão. Cada indivíduo tem que, como os bereanos, ouvir a palavra, ler a palavra, e entender e tomar uma decisão pela palavra e firmar-se nessa palavra. Está a segurança dele nisso aí. Está a nossa segurança para permanecermos até o fim. Como diz o Senhor, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Queridos, amados,
Vamos então entrar nos meandros de algumas coisas que são de grande importância e nos inteirarmos de forma que nós possamos entender aonde que estamos e o que nós estamos vendo ao nosso derredor. Novas doutrinas, diz o pensamento. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211. Ela viu, é profecia, vai acontecer. Estamos, na realidade, vendo já acontecer movimentos em favor do erro, da mentira, em favor da doutrina falsa. Estamos vendo uma guerra, um embate de pessoas que estão se posicionando ao lado da verdade, por amor à verdade, versus aqueles que deixaram os antigos marcos, deixaram as antigas doutrinas, enveredaram por caminhos, doutrinas que são de homens e que não tem um respaldo, assim diz o Senhor, do está escrito. Nós estamos vivendo esse tempo que está à nossa frente. Esse momento em que nós estamos vivendo, como diz ainda o pensamento, aí estão claramente apresentados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros, e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. Viu, Angelo, de volume 5, 341. Não é o que nós estamos vendo? É a revelação profética. É a visão que se teve, a mensageira teve. Ela viu dois grupos. E um grupo resistindo à verdade. Um grupo deixando os marcos antigos da fé cristã, da doutrina que uma vez foi dada aos santos. Mas outro grupo, que não é a grande maioria, mas muito pequeno, ali firmes, combatendo o bom combate da fé, resistindo ao erro, ao engano e às falsas doutrinas. Não é o que nós estamos vendo, meus amados. Não é o que nós estamos vendo, dois grupos distintos. Não é o que nós estamos vendo. Dentro dessa explanação inicial, vem uma pergunta: quem é o Deus da Bíblia? É importante saber quem é o Deus da Bíblia? É importante, sim, porque existem muitos deuses espalhados pelo mundo. Se você for na Índia, você se espanta. As pessoas têm vários deuses lá. A vaca é um deus. Você vê a vaca peregrinando no meio das ruas, não pode ser abatida, não pode ser comida, porque é considerada um ser divino. O macaco é um deus, tem um templo para o macaco lá, onde ele é adorado. E pasme, os ratos também é tido como seres divinos, e tem um templo deles de rato. Por todo canto que nós andamos, que nós nos viramos neste mundo, nós vemos que as pessoas criaram deuses para si. Em todos os lugares há deuses. Fazem de homens deuses também. Aqui no Ceará, por exemplo, tem várias imagens levantadas a deuses, onde
eles se ajoelham e oram, buscando algum benefício, alguma bênção desses deuses. Juazeiro, Canidé, em todo canto existe Deus que o povo levanta, mas existe também deuses sutis. O inimigo sabe trabalhar essa questão de fazer com que as pessoas deixem a verdade, deixem o Deus vivo e abraça Deus falsos criados pelos homens. A pergunta agora torna-se feita: quem é o Deus da Bíblia? O que a palavra de Deus revela sobre o Deus, sobre Deus? É isso que nós queremos saber nesse momento. Já que nós estamos falando dos velhos marcos versus falsas doutrinas engendradas por tradições humanas, seja sincero, veja o que a Bíblia apresenta agora. Não são argumentos meus, não sou eu que eu vou estar dizendo. Eu vou mostrar agora o que diz a palavra de Deus. Inconteste, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permita que a palavra de Deus realmente seja a nota tônica na sua vida, restaurando as verdades bíblicas. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é Ele? Aqui está, meus queridos. Aqui está escrito na palavra, aqui, ó. Eu gostaria de abrir aqui, mas está aqui já aqui na tela. Olha o que diz aqui a palavra. O que está escrito? Diz assim a palavra sobre o Deus verdadeiro das Escrituras. Diz assim. Aqui está escrito. Eu não preciso de exegese. Ei, eu não preciso ser um expert, um doutor em teologia, PhD. Eu não preciso disso aí. Eu não tenho necessidade para entender o que está escrito aqui. O que diz o Senhor na sua palavra. Aqui diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Irmãos, amigos, eu preciso traduzir isso aí? Eu preciso fazer exegese desse texto? Não. Está escrito, claro. Existe só um Deus, um único Deus. Existe, todavia para nós há um só Deus, um só Deus, um só Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? O Pai. Amados, fiquemos com as Escrituras, fiquemos com está escrito, com assim diz o Senhor, e nós vamos nos dar bem. Nós vamos chegar nas praias da eternidade, vamos chegar em casa. De acordo com Cristo, devemos adorar e servir somente a Deus? Resposta: então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus disse para Satanás. Satanás pediu que Jesus se prostrasse e o adorasse. Jesus respondeu o que está escrito.
O Senhor Jesus respondeu com assim diz o Senhor: vai-te, Satanás. Porque Jesus foi muito claro, está escrito: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, verso 10. Você também encontra em João capítulo 4, verso 20 a 24. Fiquemos com a palavra, amados, amadas. Fiquemos com o que está escrito, e nós com certeza veremos a glória de Deus. Você pode ter certeza. Jesus confirmou a verdade que Deus é um só. Sabe o que ele confirmou? O que diz o Senhor Jesus Cristo? Ele disse, abre aspas, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, verso 29. Queridos, ele citou o Shema. O Shema, que era citado pelo povo de Israel todos os dias, para a família, na hora do culto, na hora da adoração. A crença em um só Deus, um único Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz, está escrito assim: ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. A palavra que é usada nesta passagem, a qual é usada em geral pelas igrejas para provar a existência da Trindade, é Shad, é Kait, analisando a palavra Shad, que ao contrário do que muitos afirmam, que o significado literal é um e não um duplo, ou seja, o mesmo que o número 1 em português, você não conta um como sendo um dual ou dúplice. Shad é um em hebraico, assim como Shataim é 2, Shalosh são 3 e Arbá são 4. Shad não significa uma unidade composta, como que eles querem afirmar, tem nada a ver. A Bíblia não nos deixa dúvida, e o povo de Israel não tinha dúvida disso, porque eles eram monoteístas, criam em um só Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Foi eles que escreveram as Escrituras, e eles criam dessa forma, criam num Deus único. Não queiram que distorcer o que diz a palavra, o que está escrito na palavra, não queiram fazer isso, porque não vai colar. Queridos, fiquemos com a palavra, fiquemos com o que está escrito, que é uma análise da questão numeral feito da palavra Shad. É um número, cada qual um certo, um artigo indefinido. É isso que a Shad é. É somente uma vez por todos. Um, outro, aquele, o outro, um depois do outro, um por um. Primeiro, 11 em combinação, 11º ordinal. É aqui que é feita uma análise no léxico português e hebraico. Mostra que é um. É um numeral. Vai lá no léxico hebraico. Ele distorce as escrituras. Distorce uma coisa que aqueles que originaram, que escreveram as escrituras, dando o sentido de um Deus único, eles querem distorcer dizendo que não, ali são 3.
Como é que eles podem ir contra aqueles que são os originários da palavra do hebraico, que são claros em dizer que era Echad é um numeral? Fiquemos com a palavra, fiquemos com o que está escrito, irmãos. Não permitamos que eles nos enganem. E você vê que uma palavra só, eles querem agora comprometer toda uma revelação explícita, clara da palavra de Deus. Distorcendo assim o seu significado. A Bíblia é muito clara, não deixa margem para dúvidas. Quando nós lemos, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Yahvé. É o Shema. A crença no Deus único, que é o Pai. Jesus é muito claro nisso, quando ele fala do Deus único, é o Pai. Amados, fiquemos com a palavra. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo, amém? Está escrito assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O Pai é a cabeça de Cristo. O Pai, Ele é a cabeça de Cristo. Não tem lugar para uma trindade romana, para um panteão de deuses. É o Pai, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Yahvé. Existe alguém igual ao Deus eterno, ao Pai eterno, igual a Ele como onipotente? O Altíssimo, o Todo-Poderoso? Existe alguém igual a Ele nessa questão? O que diz a palavra? O que está escrito na palavra? Diz assim, olha o que diz a palavra: eu sou Yahvé, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Deus. Não há Deus. Embora não me conheças, eu te cinjo, a fim de que saiba desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há ninguém. Eu sou Yahvé e não há nenhum outro. Isaías 45, verso 5 a 6. Isaías 40, verso 28. Amados, não há outro. O Deus o Pai é o Todo-Poderoso. O Deus o Pai é o Altíssimo. É Ele. Cristo é maior do que o Pai. Ele diz o seguinte, o Senhor Jesus, ele diz: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, porque eu disse: eu vou para o Pai. Ei, ele ia para onde? O que Jesus disse que ia para onde? Eu vou para o Pai. Porque meu Pai
é maior do que eu, João 14, 28. Gente, Jesus está dizendo, quando ele estava aqui na terra, cumprindo já seu ministério, ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou voltar. Eu vou para o Pai. Ele está dizendo que está indo para uma trindade. Ele está dizendo que está indo para o Pai. Não é para o Pai que ele estava indo? Para o Altíssimo, Todo-Poderoso. Está indo para o seu Pai. Eu vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Foi o que ele disse em João 14, vocês conhecem, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos seria dito: vou preparar-vos lugar e virei outra vez, os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá onde eu estou com meu Pai, você esteja também. Tudo é o Pai. Jesus fala do Pai. Nós vamos subir com o Senhor Jesus para o Pai, para a casa que o Pai preparou. Amados, como é clara a palavra. Jesus faz referência a seu Pai como o único Deus verdadeiro. Será que ele faz? Será que o Senhor Jesus faz essa referência, essa declaração? Vamos deixar a palavra dar o seu crivo. Ela diz, está escrito, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 1 a 3. Queridos, se eu apresentasse apenas esse texto aqui, parasse, seria suficiente para entendermos a crença em um Deus único, Todo-Poderoso, Altíssimo, que é o Pai, e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele gerou, saiu do seu seio. Por que as pessoas fazem tanta confusão? Por que as pessoas fazem tanta confusão se eu tenho uma palavra clara, como a luz do meu dia? Por que as pessoas fazem tanta confusão se eu tenho a lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, que é esta palavra? Fiquemos com a palavra. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, disse Jesus. Deus de fato é o Pai de Jesus? Porque diz que Jesus Cristo é apenas um faz de conta, não é filho, e que Deus não é pai. Ele foi apenas uns arranjos, uma encenação. Ele diz isso para poder, é lógico, não é? Ratificar a trindade romana, católica romana. Mas o que diz Jesus sobre isso? Olha o que diz Paulo, primeiramente. Depois a gente vai ver as palavras de Jesus. Paulo diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo. Bendito quem? Quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Palavras do Senhor Jesus agora. Disse-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que revelação tremenda. João capítulo 20, verso 17, capítulo 14, verso 6. Queridos, é uma sucessão de está escrito de revelações bíblicas que não carece aqui de uma exegese, e a pessoa, por mais indouta que ela seja no vernáculo, no português, no bom português, ela entende o que está dizendo as escrituras sagradas, ela entende o que está dizendo a palavra de Deus. Tudo é o Pai e o seu Filho, mas o Todo-Poderoso, o Altíssimo, para quem o Filho estava voltado, era o Pai. Aqui está dizendo que vai voltar para um lugar para se encontrar com quem? Com seu Pai. Aqui ele de outras palavras, João 14, verso 1 a 13, diz que vai para o seu Pai, e lá na casa do Pai há muitas moradas. Tudo é o Filho, o Pai e o Filho. Não temos lugar aqui para uma trindade romana chamada de Deus. Nós temos conhecimento, sim, de um Deus único, todo-poderoso, o Altíssimo, e do seu Filho Jesus Cristo. Mas é o Pai. É o Pai. Tudo é o Pai. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: olha, os discípulos queriam aprender a orar. Me ensina-nos a orar, Senhor. E Jesus disse: olha, quando você orar, você ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele ensinou que nós tínhamos que orar a quem? Ao Pai que está nos céus, ao Deus único, ao Todo-Poderoso, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou a si mesmo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles não ressuscitou assim mesmo, como eles dizem, né? Mas a Bíblia diz que está escrito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Atos capítulo 5, verso 30. Paulo ainda diz: sepultado com eles no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. Eu falei sobre o batismo, esse texto foi muito importante para esclarecer que o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, e que nós somos batizados em nome de Jesus, porque Ele que morreu, Ele que ressuscitou. Amados, temos que crer que Deus ressuscitou a Cristo para sermos salvos? Será que temos que crer assim? Porque eles não creem que Deus ressuscitou a Cristo. O que diz a palavra? O que está escrito? Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Nós temos que crer que foi o Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Nós temos que crer assim. Quem nega Cristo quem nega que Cristo é o Filho de Deus é mentiroso e anticristo. Isso é sério.
Quem é o mentiroso aqui nessa história? Quem é o anticristo nessa história? Aqueles que negam o quê? Que Cristo é o Filho de Deus. Eles negam ou não negam que Cristo é o Filho de Deus? Negam. Não negam? Para poder colocar a Trindade no cenário? Porque se não negar que Cristo é o Filho de Deus, então não tem lugar para a Trindade. Eles negam. E isso é muito sério. Eu queria dizer para você que está me ouvindo nesse momento, onde quer que você esteja, é muito sério isso aí. Negar que Cristo é o Filho de Deus. É muito sério isso aí. Porque eles negam, dizendo que aquilo foi apenas uma encenação. Não faz de conta que o pai não é pai e que o filho não é filho. E isso redunda numa situação muito perigosa. Porque essa pessoa, quando pensa assim, ensina assim, ela é o quê? Ela é anticristo. Ela é mentirosa. É anticristo. O que diz a palavra? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você não vai vencer o mundo se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você não poderá vencer o mundo. Só vai vencer o mundo quem crê que Cristo é o Filho de Deus. Quem pensar diferente, quem ensina diferente, é anticristo e é mentiroso. Ainda em 1 João capítulo 2, verso 22 diz, está escrito: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Gente, isso é muito forte. É sério. Ei, você já parou para pensar nisso aqui? Isso é muito sério. Gente, essa revelação é seríssima. Eles estão negando o Pai e o Filho. Eles estão negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que Ele veio a este mundo para salvar a humanidade. Estão negando isso aí. São mentirosos. E o pai da mentira é Satanás. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Oh meu Deus, tem misericórdia, Pai. Que situação que nós nos encontramos com a humanidade, com os religiosos, com aqueles que receberam tanto esclarecimento da verdade, que tiveram um legado tão precioso da palavra e jogaram fora, perverteram, dando lugar disso tudo, pensamentos e ideias de homens, tradições humanas. Como é sério isso aí, quando analisamos à luz das Escrituras este fato. Amados, está escrito que Deus é um só, não é verdade? Não é assim que cremos pela palavra? Ele não é três pessoas, Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Paulo diz, está escrito: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, verso 17. Mas como surgiu a doutrina da Trindade no cristianismo? Como surgiu? Mas antes de responder essa pergunta, vamos ver o que diz a Igreja Católica e a Igreja Adventista sobre a Trindade. Ela é uma doutrina bíblica, será? Agora vejam isso aqui que nós vamos mostrar. Analisa. Aqui a Igreja Católica, declaração dela.
Não é invenção de ninguém. É o que a Igreja Católica diz, o que ela afirma, o que ela revela sobre o assunto. O que a Igreja Católica diz? Ela diz o seguinte: nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não esteja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, a qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Revista Vida, 30 de outubro de 1950, da Igreja Católica Romana. E aí? E aí, gente? A Igreja Católica Romana que está dizendo, afirmando isso aí. Preciso comentar mais nada sobre isso que ela diz. Está aí, ela diz tudo aí, nessa declaração. Aqui, a Revista Adventista admite que a doutrina da Trindade não se encontra nas Escrituras. Ela admite. Os adventistas, os teólogos admitem. Olha o que diz aqui, Revista Adventista. Olha o que ela diz, que ele diz. Alguns tendem a resistir a esta doutrina Trindade, porque não se encontra expressamente nas Escrituras. É o que diz a Revista Adventista. Revista Adventista, de 20 de agosto de 1993. Está aqui, ó. Capa e a página. Diz que não se encontra, não tem na Bíblia, não tem nas Escrituras, não está expressado nas Escrituras a doutrina da Trindade. Por isso que alguns resistem. Por isso que os dissidentes, que são expulsos, resistiram. Foram expulsos, porque não tem nas Escrituras. Lição do segundo trimestre de 2006, primeira quarta-feira, 29/3 de 2006. Olha o que diz a lição da Escola Sabatina. Como crentes na natureza triuna de Deus, podemos ver esse uso como evidência de nossa posição, mas certamente não como prova. Não existe prova. Estão rimando aqui. É uma posição nossa. Não existe prova. Neste livro, a Trindade, da CPB, Casa Publicadora Brasileira, página 221, afirma que, abre aspas, os pontos de vista da Igreja de 27 dias, né? Finalmente mudaram, porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Amados, é muito sério. A origem da Trindade. Tertuliano, sacerdote católico, autor de várias obras, que viveu entre os séculos 2 e 3, foi quem criou a filosofia que se denominou de Trindade. 3 personae, uma substantia, texto original em latim. Hoje essa filosofia foi incorporada na crença fundamental número 2 da Igreja de 27 dias, a um só Deus, que é uma unidade de 3 pessoas coeternas. O que mais fez Tertuliano? Primeiro, foi quem instituiu o sinal da cruz. Segundo, foi quem instituiu a absolvição, um perdão que vale para os pecados futuros. Terceiro, foi quem instituiu a penitência. Quarto, foi quem instituiu a transubstanciação na Eucaristia, que é a crença de que o pão e o vinho se transformam realmente
no sangue e na carne de Jesus Cristo. Foi esse senhor aí, esse teólogo católico romano, o pai dessas heresias todas. O próprio Papa declara que a Trindade é uma doutrina católica. Cidade do Vaticano, 15 de junho de 2003. Zenit.org. O que diz o Papa? Do ministério maior do cristianismo, a Trindade surge a vocação da humanidade a formar uma só família, sem acepção de raças ou culturas, assegura João Paulo II. Ao celebrar este domingo a solenidade da Santíssima Trindade, o Santo Padre convidou os crentes a contemplar o primeiro e o último horizonte do universo e da história, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de rezar a oração mariana do Ângelus, junto a milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, recordou que a unidade e a Trindade de Deus é o primeiro mistério da fé católica. Agência Zenit de Notícias. A Trindade é o que, gente? É um dos primeiros mistérios da Igreja Católica Romana. Eu posso dizer que a principal doutrina de Roma, a principal, não é domingo não, é a Trindade. Não é outra doutrina não, é a Trindade. É o dogma principal. A Trindade e o ecumenismo. O pregador do Papa faz da Trindade novo símbolo católico para o ecumenismo. Abre aspas, o que diz: o mistério da Trindade, escola para superar divisões. O mistério da Trindade é uma escola para superar divisões. Crendo na Trindade não há divisões. O que está dizendo aqui? Continua. O pregador da Casa Pontífica comenta a questão central da fé cristã. Cidade do Vaticano, 17 de junho de 2003, NGO.org, noticiário oficial católico. A contemplação da Trindade poderá impulsionar a superar nossas divisões, aparentemente irreconciliáveis, afirmou o pregador da Casa Pontifícia, comentando o mistério central e mais elevado da vida cristã que a Igreja celebrou domingo passado. Agência Zenit de Notícias. Amados, é surpreendente. A história da Trindade nas culturas através dos séculos. Nós fez esse trabalho no meio dos paganismos, dos pagãos, depois enveredou no meio das religiões cristãs, não do judaísmo, jamais. Esse trabalho de criação da Trindade. Aqui nós estamos vendo a Trindade egípcia, era composta por esses três bichos aí, que eu não vou nem dizer o nome aqui. Trindade egípcia, né? Trindade. Aqui a Trindade hindu, também esses três bichos aqui. O Egito também com três bichos também aqui, três seres, não vou dizer o nome, depois pesquise, foi melhor. Aqui Babilônia, a Trindade também com seus três deuses aqui, seus três bichos, seus três demônios aqui. Palmira, Tríade também os três deuses. Povos antigos, com a sua imoralidade, que era obra maligna, satânica, não é? A Índia,
A divindade trina também, a Índia, aqui seus 3 deuses principais. Está aqui o nome de cada um deles aqui. E aqui, Campuchas, também, a divindade trina budista, os budistas, os 3 deuses principais. Os 3 deuses principais. Aqui, Noruega, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui já é no meio cristão, né? Um trabalho formalizando, né, a Trindade do meio cristão. Aqui na França, Trindade do século XIV, 3 seres, um rosto com 3 seres. Aí a imoralidade já estava implantada, né? A realidade, a imoralidade, a aberração, né, dessa crença, né, oriunda até do paganismo, porque o inimigo estava no paganismo, traçando as tintas e os degradês do paganismo. Aqui a Itália, Trindade do século XV, 3 cabeças, né, aqui na Alemanha, Trindade do século XX, cada aberração por cima de aberração, nós vemos. E aqui, Trindade da Igreja Católica, olha aqui. E aqui, Trindade da Igreja Adventista, figura do estudo bíblico da Igreja Adventista de Mira. A Trindade, é uma coisa, né? Gente, por que as pessoas não abrem os olhos para a verdade? Por que gostam de estar no engano e perpetuar no engano a sua própria perdição? Por quê? É uma coisa... Ministerial da Associação Paulista Oeste endossa o que disse o pastor Bouillon sobre a estranha doutrina da Trindade. O pastor Bouillon, em seu livro O Terceiro Milênio, nas páginas 41 e 42, incluiu a Trindade como uma das doutrinas estranhas que contaminaram a pureza da fé cristã. A Associação Paulista Oeste produziu um documento que é por si só uma confirmação. As palavras do pastor Bouillon. Obrigado, A.P.O., por mais esta importante colaboração. Está aqui o documento. Vamos ver o documento e tire suas conclusões. Está aqui o documento. Aqui está o que está no livro, aliás, no livro, né? Trindade do Bouillon, né? O que está escrito no livro Trindade. Aliás, no livro do terceiro milênio. Muitos gregos, romanos e gentios, aqui na página 41, né? Muitos gregos e romanos e gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes e doutrinas. Imperceptivelmente começaram a contaminar a pureza da doutrina bíblica que se mantivera branca durante o primeiro século. Aqui por mais embaixo, está sublinhado, diz: o imperador convertido, entre aspas, que colocou, ao cristianismo, trouxe para a igreja o domingo como um dia especial de adoração. Os cristãos nunca se atreveriam a adorar o sol, no entanto, fizeram uma pequena concessão ao adorar a Deus no dia dedicado ao sol. Quase nada, você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe. O importante era adorar o verdadeiro Deus sem dar muita atenção ao dia. E o inimigo, olha, continua aqui que não nos interessa. E o inimigo conseguiu o que queria: corromper a pureza da doutrina cristã. Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. E entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria,
o celibato e a autoridade da igreja. Página 41 do livro Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, do Bullion. Agora veja o documento da Associação Paulista Oeste. O que ele diz nesse documento sobre doutrinas falsas que entraram no seio da igreja cristã? O que ele diz? Aqui está. Quem pergunta quer saber. É um documento que foi emitido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela Associação Paulista Oeste. Quando surgiram, a pergunta no documento diz assim, pergunta, quando surgiram os dogmas e a inovação da Igreja Católica Romana? Quando? Aí aqui ele faz, colocar as datas, tudinho. Não vou ler todas, porque por causa do tempo que é exíguo. Mas vamos colocar aqui. Aqui diz, em 313, batismo da Trindade. Agora vamos mais para baixo. No ano 500, o batismo da Trindade tornou-se universal. Está vendo, irmãos? Aí vai descendo, né? Ano 590, extremunção, e vai mostrando. 600, o culto à Virgem Maria, é sobre Bonifácio IV. 700, batismo de criança. 715, adoração de... Aí tem as datas, né? Quando entrou as doutrinas inventadas pelo homem, né? Queridos, documento desse aqui da Igreja de 27º Dia, ministerial, da Associação Paulista Oeste, São Paulo. Só quem não quer ver porque está cego e precisa essas escamas caírem antes que seja tarde demais. Nós temos mostrado o principal, que é o que está escrito, assim diz o Senhor, mas também temos mostrado fontes extras bíblicas e declarações, citações, livros, posicionamentos dos teólogos, dos demais segmentos religiosos, tanto da mãe e como das filhas e das irmãs. Está tudo aí, tudo claro, uma luz do dia. Está aqui, quem pergunta quer saber. 313, batismo da Trindade, documento do Ministério 10 da APO. 313, batismo da Trindade. 315, monaticismo. 321, repouso dominical. Está aqui tudo aqui, ó. Vamos sugerir. E 500, como repetindo, o batismo da Trindade tornou-se universal. Ano 500 da nossa era. Tornou-se universal, o batismo da Trindade. Antes não existia batismo da Trindade. Era o batismo bíblico. Em nome do Senhor Jesus. Amados, as pedras estão clamando. Revista secular confirma que a igreja cristã primitiva não adorava a Trindade. Segue a seguir a cópia da página Revista Ecumênica das Religiões, da super interessante, edição de março de 2004, página 28, em que se afirma que a igreja cristã primitiva não adorava a Trindade e que a realidade trinitária de Deus foi definida a partir do quarto século. A matéria fala do monoteísmo como uma invenção equivocada das tribos de Israel, posteriormente corrigida pelos teólogos católicos com seus argumentos filosóficos e enrolativos, sempre repetidos pelos pastores da Yazden. As pedras clamam, e quem tem ouvido para ouvir, ouça. Está aqui a revista super interessante. E não é só isso não, eu tenho tantas outras fontes, não é? Está aqui, a Trindade Santíssima, revista super interessante, a Trindade Santíssima, o artigo. Ela diz, os primeiros cristãos, veja bem, aqui essa aqui é uma revista secular, né? Mas ela pesquisou e encontrou o respaldo na história. E ela diz o seguinte: os primeiros cristãos, porém, não seguiu o conceito de Trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica.
A definição do dogma foi obra dos concílios de Nicéia, 325, e Constantinopla, 381. Mas embaixo diz: o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade, diz o filósofo Luiz Felipe Pondé. Perverteram. O judaísmo, ele diz: olha, vocês perverteram a fé. Vocês começaram a inventar a Trindade. O judaísmo é muito claro nisso aí. Para eles é uma abominação terrível esse negócio de Trindade. Queridos, fiquemos com a origem, fiquemos com o que está escrito. Aqui é a revista Adventista, olha o que diz aqui. A própria revista Adventista, em uma edição especial de 1983, admitiu o fato de uma crença numa Trindade já era uma realidade nas antigas religiões pagãs. Ela diz assim, abre aspas: enquanto outras religiões incluíam uma Trindade em seu panteão, somente o cristianismo se distingue pela crença geral num Deus triuno, um só Deus verdadeiro e vivente. Não tem nada a ver com isso aqui, com Deuteronômio 6,4. Existindo numa unidade de três pessoas distintas e eternas, Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas divinas nessa divindade trina, e umas são imortais, onipotentes e oniscientes. Só filosofia, nada a ver. Mas aqui deixa muito claro, né, essas questões quanto que na realidade é do paganismo que surgiu tudo isso aí, e o cristianismo que levantou a bandeira do paganismo, em vez de levantar a bandeira da fé judaica, do judaísmo, levantar a bandeira num ponto muito sério e fundamental. Evidentemente que a fé dos adventistas, a bandeira levantada inicialmente não foi a bandeira do paganismo, não foi a bandeira do dogma cristão, do dogma da Trindade romana, mas foi do que? Da bandeira do judaísmo, a crença em um só Deus. Isso foi assim, os pioneiros. Nós já mostramos essa história. Aqui nós vemos a maior das mentiras de Satanás, a Trindade, um Deus pagão na vida de muitos crentes. A marca foi posta em suas testas, mentes, e desfecharam o acordo, mão direita. Está aí uma das maiores coisas terríveis do paganismo. Como o domingo veio, também a Trindade veio. E se apossaram. Alteraram a personalidade do Pai e Filho e excluíram os marcos antigos, irmãos. Como diz aqui, aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente, eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares da nossa fé, quanto ao santuário, quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos, estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê de ondas sem uma âncora. No escrito Release 760, Meditações Matinais de 1999 para 235. Está aí? Tirando os pilares da fé, estão removendo a personalidade de Deus ou de Cristo, quando aplicam o ensinamento no meio dos templos aí da Trindade. O verdadeiro Deus é adorado por poucos. Diz aqui o pensamento, abre aspas, diz assim: rejeitando a verdade, os homens rejeitaram o seu autor. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-los de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Por poucos. Só remanescente. Grande conflito para 583. São poucos, irmãos. Não pense que vai ser multidão. Não é aos homens que devemos exaltar, diz o pensamento, e adorar, é a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos o nosso culto e reverência, unicamente
o Pai e o Filho devem ser exaltados. Unicamente. O Filho é exaltado porque o Pai concedeu essa exaltação para ele. O Pai assim quis. Estatuto de julho de 1895. Filhos e Filhas de Deus, 1956, 21 de fevereiro, página 58. Amados, concluímos o seguinte: o homem tem se afastado do conhecimento de Deus. Mas Ele nos convida a conhecê-lo. Ele quer que nós o conheçamos. Nós voltemos às origens, se estamos afastados dela. Voltemos ao princípio, se nós deixamos esses princípios. Se nós bebemos de fontes estagnadas, da falsa doutrina. É uma das formas, através de sua palavra e sob a orientação do seu Espírito, com todo cuidado para não irmos além do que está escrito. Amém, irmãos? Não irmos além do que está escrito. Nós não estamos indo além do que está escrito. Não precisamos ser intérprete. Não precisamos conhecer a língua pela qual foram escritas as Escrituras. Nós temos o bom português, bom vernáculo, nós lemos tal como está. Não precisamos conhecer o grego nem o hebraico. Nós temos a palavra. Precisamos que nos interprete. Ninguém nos interprete. Nenhum teólogo, nenhum doutor em teologia, nenhum mestre. Não. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele, podemos entender e estudar. Por mais indouto que sejamos, por mais simples que sejamos, e estudar. Porém, além disso, não podemos penetrar. Além do que está escrito, não podemos penetrar. Concluímos, através disso que nós apresentamos até agora, que Deus é um só, ou seja, Ele não é três pessoas. Ele é uma única pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Pai. O que Cristo nos aconselha é: examinar as Escrituras, porque pois cuidais de nelas a vida eterna. João 5,39. Amados, advertências despertam milhares. Homens de fé e oração estão constrangidos a sair com zelo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Amém? Amém, irmãos? Os pecados de Babilônia, sistema religioso, são revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as excursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão, e com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja. Isso é sério. Aquela que é a detentora da verdade, que recebeu o escrutínio das Escrituras, o conhecimento, que abandonaram. Agora é revelado que ela faz parte também de Babilônia. Caída por causa dos seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade. Quem é que tem a verdade? Quem era que vivia a verdade? Quem era? Igreja de 27 dias. Que rejeitaram a verdade.
Enviado do céu a ela. Não foi? Não perceberam? 1944? A partir de 1944? Rejeitar a verdade. O grande conflito página 606 e 607. Esse comentário. De que igreja está falando neste texto? De que igreja é essa? Que igreja é essa aí? Da igreja católica ou da igreja de 27º dia? De que igreja está falando? Qual a igreja que recebeu a verdade diretamente do céu? Qual foi? A igreja católica romana, que nasceu dos ritos pagãos romanos? Ou a igreja de 27.000 que nasceu depois do grande desapontamento? Qual destas duas igrejas recebeu a verdade diretamente do céu? Tire suas conclusões nessa revelação. Isso é sério. Ei, amados, isso é muito sério. Só existe um jeito de adorar a Deus, e tem de ser do jeito dele. Por isso rogo-vos, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, apresentem a Deus os vossos corpos em sacrifício vivente, santo e aceitável. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, verso 1. Irmãos e irmãs, ouça ouvir a sua voz, não endurçais os vossos corações. Buscar o Senhor quando você pode achá-lo, invocar quando Ele está perto. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz, e até nosso próximo encontro.